Leverkusen vs Wolfsburg. Partida que começa. Para o confronto entre Bayer Leverkusen e Wolfsburg pela 28ª rodada da Bundesliga, em 4 de abril de 2026, o favoritismo recai sobre o time da casa. O Leverkusen ocupa a 6ª posição com 46 pontos, enquanto o Wolfsburg vive um momento crítico na 17ª posição, lutando contra o rebaixamento. Favoritismo do Leverkusen. O algoritmo do Sportradar estima uma probabilidade de 56,5% para a vitória do Leverkusen, contra apenas 4,4% para o Wolfsburg. Ataque versus defesa. O Leverkusen marcou 52 gols em 27 jogos, enquanto o Wolfsburg sofreu 57, evidenciando uma fragilidade defensiva dos visitantes que pode ser explorada pelos artilheiros Patrick Schick e Grimaldo. Histórico recente, o Leverkusen venceu o confronto do primeiro turno por 3-1. No retrospecto geral na Bayer Arena, os mandantes têm ampla vantagem com 16 vitórias em 29 jogos. Cenário de gols. Especialistas do Transfermarkt e Betminis sugerem mercados de ambas marcam BTTS ou mais de 2,5 gols, dado que ambos os times têm apresentado problemas defensivos recentemente. O Wolfsburg entra pressionado por rumores de que a má fase, ligada ao uso de IA na gestão do futebol, pode levar o clube ao rebaixamento inédito após 29 anos na elite. Por esse fator, melhor mercado indicado. Mais 2,5 gols. Odd, 1,44. Probabilidades média-alta de acertos. Palpites de riscos. Leverkusen para vencer. Odd, 1,42. Probabilidades alta de acertos. Possível placa exato. 3-1 Leverkusen. Stuttgart vs Borussia Dortmund. Partida que começa, 1h30 da tarde. Análise. O confronto entre VfB Stuttgart e Borussia Dortmund, marcado para o dia 4 de abril de 2026, é um duelo direto pelo topo da tabela da Bundesliga. O Dortmund ocupa a 2ª posição com 61 pontos, enquanto o Stuttgart é o terceiro colocado com 53 pontos após 27 rodadas. Análise do confronto. Equilíbrio recente. O último encontro entre as equipes, em novembro de 2025, terminou em um empate eletrizante de 3-3 no Signal Iduna Park. No retrospecto geral histórico, há um empate técnico absoluto com 48 vitórias para cada lado em 122 jogos oficiais. Fator casa. O Stuttgart tem um desempenho historicamente superior em seus domínios contra o BVB, somando 33 vitórias em 62 jogos disputados em Stuttgart. Na temporada passada, 2024-25 avos, os donos da casa aplicaram uma goleada de 5-1 sobre o Dortmund na MHP Arena. Destaques individuais. Stuttgart, o atacante Denis Undav é a principal esperança de gols, com previsões de analistas apontando-o como peça-chave para o duelo. Dortmund, o ex-Stuttgart Serhou Guirassy é o artilheiro da equipe na temporada com 26 gols e reencontra seu antigo clube em grande fase. Por esse fator, melhor mercado indicado. Ambas marcam. Odd, 1,40. Probabilidades alta de acertos. Palpites de riscos. Stuttgart para vencer. Odd, 2,30. Probabilidades média-baixa de acertos. Possível placa exato. 2-1 Stuttgart. Campeonato Brasileiro Série A. São Paulo vs Cruzeiro. Partida que começa, 6h30 da tarde. Análise. Para o confronto entre São Paulo e Cruzeiro pelo Brasileirão 2026, o tricolor paulista entra como favorito devido ao fator casa no Morumbis, enquanto a Raposa busca manter sua competitividade no topo da tabela. Análise e prognósticos. Favoritismo do mandante. Analistas de portais como o G, Globo e Lance apontam o São Paulo com maior probabilidade de vitória por jogar em seus domínios, onde tradicionalmente domina as ações. Equilíbrio recente. O último encontro entre as equipes em janeiro de 2025 terminou em um empate por 1-1, indicando que o Cruzeiro tem capacidade de segurar o ímpeto são paulino mesmo fora de Belo Horizonte. Desfalques relevantes.
O Cruzeiro não contará com o goleiro Cássio, que se recupera de cirurgia no joelho. O São Paulo monitora a situação física de Caleri, que está em transição, e tem ausências confirmadas como Rian e André Silva por lesões ligamentares. Histórico amplo. Historicamente, o São Paulo possui vantagem no confronto direto, com 45 vitórias contra 24 do Cruzeiro em 93 jogos disputados. Por esse fator melhor mercado indicado. Ambas marcam odd 1,91. Probabilidades média-baixa de acertos. Palpites de riscos. São Paulo para vencer. Odd 2,15. Probabilidades média-baixa de acertos. Possível placa exato. 2-1 São Paulo. Prováveis escalações. São Paulo. Rafael Lucas Ramon, Arboleda, Sabino, Wendel Danielzinho, Marcos Antônio, Caule. Cruzeiro. Matheus Cunha William, Fabrício Bruno, Vilauba, Marlon Romero, Mateuzinho, Matheus Pereira. Coritiba vs Fluminense. Partida que começa, 8h30 da noite. Análise. Para o confronto entre Coritiba e Fluminense, marcado para este sábado, 4 de abril de 2026, no estádio Couto Pereira, os prognósticos apontam para um jogo equilibrado com ligeiro favoritismo para o Fluminense, que ocupa a vice-liderança do Brasileirão. Análise e prognósticos. Favoritismo do Fluminense. O tricolor carioca chega em melhor momento na tabela, ocupando o segundo lugar com 19 pontos. A equipe busca manter a perseguição ao líder Palmeiras. Força do Coritiba em casa. Apesar de estar em sétimo lugar, o Coritiba aposta no fator local. O histórico mostra que o Fluminense costuma ter dificuldades como visitante no Couto Pereira. Mercado de gols. Especialistas sugerem uma tendência de poucos gols, com palpites voltados para menos de 3,5 gols, ou menos de 2,5 gols. Desfalques relevantes. O Fluminense não contará com Samuel Xavier e Canóbio para esta partida. Por esse fator melhor mercado indicado. Mais 1,5 gols. Odd 1,40. Probabilidades média de acertos. Palpites de riscos. Fluminense para vencer. Odd 2,30. Probabilidades média-baixa de acertos. Possível placa exato. 2-1 Fluminense. Vasco vs Botafogo. Partida que começa, 9 horas da noite. Análise. Para o clássico entre Vasco e Botafogo pelo Brasileirão 2026, os prognósticos indicam um leve favoritismo para o Vasco, impulsionado pelo fator casa e pelos reforços que retornam à equipe. Análise e prognósticos. Vantagem do mandante. O Vasco sustenta uma invencibilidade contra o Botafogo em São Januário que dura desde 2021. Além disso, a equipe chega para a 10ª rodada com 5 jogos de invencibilidade no campeonato. Retornos importantes. O técnico Renato Gaúcho contará com 4 reforços: Cuiabano, Andrés Gomes, Puma Rodrigues e Spinelli. No entanto, o atacante Brenner é desfalque confirmado por lesão no joelho. Momento das equipes. O Vasco ocupa a 8ª posição com 12 pontos, enquanto o Botafogo está na 15ª posição da tabela. Por esse fator melhor mercado indicado. Mais 1,5 gols. Odd 1,36. Probabilidades média alta de acertos. Palpites de riscos. Ambas marcam. Odd 1,91. Probabilidades média baixa de acertos. Possível placa exato. 3-1 Vasco. Campeonato Brasileiro Série B. Fortaleza vs Juventude. Partida que começa, 4 horas da tarde. Análise. Para o confronto entre Fortaleza e Juventude neste sábado, 4 de abril de 2026, pela terceira rodada da Série B, o favoritismo recai sobre o tricolor do PC, impulsionado pelo fator casa e pelo retrospecto histórico amplamente favorável. Análise e prognóstico. O cenário atual aponta para uma vantagem do Fortaleza, que busca se consolidar no início do campeonato após o rebaixamento na temporada anterior. Vantagem no Castelão. Historicamente, o Fortaleza é muito forte recebendo o Juventude. Em 11 jogos disputados em solo cearense, o Leão venceu 8 e nunca perdeu para o time gaúcho, 3 empates.
Retrospecto geral. O domínio tricolor também é visível no histórico total, com 11 vitórias do Fortaleza contra apenas 2 do Juventude em 22 confrontos. Momento das equipes. O Juventude chega ao Castelão tentando quebrar um G1 recente contra o adversário, já que perdeu os 2 encontros no Brasileirão de 2025, incluindo uma goleada por 5-0 em Fortaleza. Por esse fator, melhor mercado indicado. Mais 1,5 gols. Odd, 1,40. Probabilidades média de acertos. Palpites de riscos. Fortaleza para vencer. Odd, 1,70. Probabilidades média baixa de acertos. Possível placa exato. 2-0 Fortaleza. Prováveis escalações. Fortaleza: João Ricardo, Brites, Kusevic, Tite e Bruno Pacheco, Hércules, Zé Wellison e Pochettino, Pikachu, Lucero e Moisés, ou Paulo Baia. Juventude: Jandrei, Rodrigo San, Messias e Marcos Paulo, Rai Ramos, Luan Martins, Mandaca, Rai Silva e Vadisson, Manuel Castro e MP. Cuiabá vs Ceará. Partida que começa, 6 horas da tarde. Análise. Para o confronto entre Cuiabá e Ceará, válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2026, os prognósticos indicam uma partida equilibrada com ligeiro favoritismo para o time da casa devido ao fator campo. Prognósticos e análise. Equilíbrio em campo. Analistas do cenário de Gazeta Esportiva prevêem um duelo tático e com poucas chances claras de gol, seguindo a tendência de confrontos recentes entre as equipes. Favoritismo local. O Cuiabá entra como favorito na Arena Pantanal, com odds aproximadas de 2,52 para a vitória, enquanto o Ceará aparece como azarão. Mercado de gols. A expectativa é de um jogo de under 2,5 gols, menos de 3 gols na partida, dada a postura defensiva que ambas as equipes costumam apresentar em confrontos diretos. O retrospecto mostra uma alta incidência de empates, o que reforça a tese de equilíbrio para este sábado. Últimos encontros. Os 2 jogos de 2022 terminaram em empate, 1-1 e 0-0. A última vitória registrada no confronto foi do Ceará, em 2021, por 1-0. Desempenho atual. O Cuiabá soma 47% de empates em seus compromissos recentes na temporada 2026. Por esse fator, melhor mercado indicado. Mais 1,5 gols. Odd, 1,50. Probabilidades média baixa de acertos. Palpites de riscos. Cuiabá para vencer. Odd, 2,82. Probabilidades média baixa de acertos. Possível placa exato. 2-0 Cuiabá. Prováveis escalações. Cuiabá deve manter a base que vem atuando na Série B, focando na força defensiva em casa. Ceará, a equipe viajou com algumas ausências e pode utilizar um time misto, com jogadores como Lucas Lima e Mateuzinho. Náutico vs Ponte Preta. Partida que começa, 6 horas da tarde. Análise. Náutico e Ponte Preta se enfrentam hoje, 4 de abril de 2026, às 6 horas da tarde, horário de Brasília, no Estádio dos Aflitos, em Recife. A partida é válida pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Prováveis escalações. Náutico, o técnico pode contar com o retorno de suspensão e a possível estreia de novos reforços, com Paulo Sérgio sendo uma das novidades cotadas. Ponte Preta, a equipe paulista avalia condições físicas de alguns jogadores para definir o time titular que entra em campo nos aflitos. Contexto histórico: o Náutico busca quebrar um G1 incômodo, já que não vence a Ponte Preta jogando nos aflitos há cerca de 13 anos. As equipes se enfrentaram recentemente na Série C de 2025, com vantagem para o time de Campinas. Por esse fator, melhor mercado indicado. Mais 1,5 gols. Odd, 1,36. Probabilidades média alta de acertos. Palpites de riscos. Náutico para vencer. Odd, 1,68. Probabilidades média de acertos. Possível placa exato. 2-0 Náutico. Vila Nova vs Atlético Goiás. Partida que começa, 8 horas da noite.
Análise: o Vila Nova e o Atlético Goianiense se enfrentam hoje, 4 de abril de 2026, às 8 horas da noite, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Oba, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Análise e prognóstico: o clássico goiano chega em um momento de afirmação para ambos na Série B. Com base nos confrontos realizados no início deste ano pelo Campeonato Goiano, o Atlético Go leva vantagem recente, tendo eliminado o Vila Nova na semifinal da competição estadual. Momento das equipes: o Vila Nova ocupa atualmente a 10ª posição na tabela, enquanto o Atlético Go está na 18ª. Apesar da posição inferior na tabela nacional, o Dragão venceu o rival 2 vezes em 2026, 2-1 e 2-0, e empatou uma, 0-0. Fator casa: o jogo ocorre no Oba, Reduto Colorado. No último encontro neste estádio pelo Goianão, em janeiro, o Atlético Go surpreendeu e venceu por 2-1. Destaque estatístico: historicamente, o Vila Nova possui mais vitórias no retrospecto geral, 104 contra 96 do Atlético, mas a fase atual favorece o rubro-negro em jogos eliminatórios e clássicos recentes. Por esse fator, melhor mercado indicado. Ambas marcam. Odd, 2,20. Probabilidades média-baixa de acertos. Palpites de riscos. Atlético Goiás para vencer. Odd, 3,60. Probabilidades média-baixa de acertos. Possível placa exato: 2-1 Atlético Goiás. Prováveis escalações: Vila Nova Lucas Covolan, Gabriel Biteco, Guilherme Teixeira, Tite, Jonilson e Matheus Petri, Leilon, Jonas, Robinho, Roger Modesto e Eduardo Tanque. Atlético Go: Paulo Vitor, Valdir Júnior, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão, Ronald, Ariel e Robert Santos, Federico Martínez, Lele e Thalisson. Londrina vs Sport. Partida que começa, 8h30 da noite. Análise: para o confronto entre Londrina e Sport Recife pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2026, os prognósticos apontam para um equilíbrio acentuado, com leve favoritismo para o time da casa ou para um cenário de poucos gols. Retrospecto e momento. Contexto: o Sport Recife disputa a Série B em 2026 após ter sido rebaixado da Série A na temporada anterior. Histórico: o confronto direto é equilibrado, mas o fator casa tem sido determinante em encontros recentes na segunda divisão. Por esse fator, melhor mercado indicado. Ambas marcam. Odd, 2,00. Palpites de riscos: Sport Recife para vencer. Odd, 3,10. Probabilidades média-baixa de acertos. Possível placa exato: 2-1 Sport Recife.